chamo Rodrigo, né, Felizardo, sou o coordenador responsável da unidade Meninos da Vila Largo de Socorro, junto com o professor Wagner, com o Rafael e diversos colaboradores, né, que trabalhamos aí Dr. Wagner, vulgo cachorrão, né? É isso aí, vulgo cachorrão. Muita gente conhece mais como cachorrão. Trabalhamos também em conjunto com a unidade de Boimirim, com o Rafael, que está à frente lá, então todos que estiverem acompanhando a gente para poder saber, tá? Atuo na unidade Meninos da Vila Largo de Socorro há 15 anos, então a gente acaba conhecendo aí um pouquinho do que vem acontecendo no Santos e é o que a gente vai discutir aqui hoje, tá bom? Então, Alan, você também, né, que já esteve do nosso lado aqui também, se apresente aí para o pessoal, por favor. Bom, vamos lá. A gente teve a felicidade no ano de 2003, junto com o Márcio da unidade Ponta da Praia em Santos, de ser os primeiros franqueados do Santos, né? Sim. E ficamos por bons anos à frente de algumas unidades, e isso faz com que a gente tenha hoje uma compreensão de tudo que o franqueado necessita, das dificuldades diárias, do dia a dia, daquilo que os alunos e os pais querem de uma unidade, né? Comecei minha carreira no setor bancário e depois eu fiz a faculdade de Educação Física, depois fiz Administração, Marketing, né? Tive a felicidade de trabalhar como grandes redes de franquias, né? Até o momento de ser convidado para prestar meu serviço para o Santos Futebol Clube. Que bacana. É isso aí. Então, conhece na prática como tudo funciona também. Agora está aí do outro lado, desempenhando um excelente papel à frente da gestão, né, da Rede Meninos da Vila. E durante esses 2 anos, acho que todos, né, pôde observar o quanto vem contribuindo e ajudando aí diversos franqueados. Mas vamos lá, a gente vai desenhando tudo isso aí no decorrer desse bate-papo. Eu gosto de sempre estar falando algumas situações que é super engraçado. Na escola, nós temos um contato diário, né, com os pais, e sempre quando a gente busca uma aproximação com os pais, lógico, vamos falar de futebol e às vezes tem aquelas discussõezinhas, né, entre os times, aquela coisa toda. E aí a gente acaba tendo uma aproximação maior aí com alguns pais, e tem uns que às vezes dizem o seguinte, que o Santos não é grande. E eu falo, realmente não é grande não, o Santos é gigante. Não é grande, é gigante. Né? Para quem teve um rei, né? Quem já teve a rainha, quem já teve aí os reis, o rei das pedaladas, os dribles, que a gente pode falar de diversos jogadores. E aí eu começo a brincar isso com eles e a discussão vai longe. Né? Quando a gente fala do Rei Pelé, do Robinho, da Marta, e Neymar, e tantos outros que, né, contribuíram para a história do Santos e para a história do cenário, né, mundial. Tenho certeza que todos eles têm uma participação nesse sentido e envolve o Santos em diversos momentos. E por que eu estou falando deles? Né? Porque de alguma forma eles chegaram em Santos. Né? E nós temos também outros que chegaram em Santos, que se tornaram profissionais e foram através de avaliações técnicas, né? Que essas avaliações acontecem em todas as escolas, né, licenciadas. E eu queria que você falasse um pouco, né, das avaliações técnicas, tanto masculina, feminina, o processo de primeira fase, né, de quando eles vêm, né, na escola, dos profissionais. Nós temos uma segunda fase, uma terceira fase, temos atletas também que se tornaram profissionais, né, através de avaliações, outros que foram de escola, depois chegaram até o Santos. Nós temos a felicidade de também ter algumas atletas, isso, né, na parte feminina, dentro da base. Então, explora um pouco esse campo aí para a gente poder discutir aí nessa situação das avaliações técnicas. Bom, vamos lá. Falar de Santos Futebol Clube, né? É falar do clube mais conhecido fora do Brasil, né? Recentemente, em pesquisa através de um jornal de grande credibilidade na Espanha,
o Santos foi apontado pelo povo espanhol como o clube mais conhecido fora do Brasil. O clube brasileiro mais conhecido no exterior, né? E claro que isso foi feito através de um veículo da Espanha, mas nós sabemos que se estende para o mundo todo. E toda essa fama que o Santos conquistou através dos 108 anos de vida, muito se deu pelos jogadores criados em casa, né? Jogadores criados no próprio Santos Futebol Clube. Nós sabemos que antigamente, para o jogador chegar até o Santos, ou qualquer clube do Brasil, necessitava daquele famoso olheiro, né? Caso do Pelé, famoso olheiro, viu ele lá em Bauru e vamos para o Santos e tal. Hoje as coisas mudaram um pouco. Hoje nós temos instrumentos que facilita esse ingresso dos garotos nas categorias de base do Santos, né? E um dos instrumentos muito importantes que o Santos valoriza muito é a rede de escola Meninos da Vila. Na rede de escola Meninos da Vila, o jogador, né, o aluno, vamos dizer dessa forma, ele tem algumas possibilidades de ser visto pelo departamento de futebol de base. Eu costumo dizer, né, eu e outros amigos que trabalham conosco lá no Santos, que a porta do Santos Futebol Clube está aberta para todos os jogadores que têm interesse em jogar no clube. Agora, é claro, essa porta é um pouco estreita e não são todos que têm o sonho de jogar no Santos que conseguem jogar no Santos. Mas a prioridade do clube sempre foi dar oportunidade para jovens jogadores feitos em casa, e a Rede Meninos da Vila, como disse, tem um papel muito importante. Alguns exemplos, vou dar um exemplo aí do Thiago Maia, volante Thiago Maia, foi campeão olímpico na Olimpíada do Rio, junto com o Neymar, né? Ele é um exemplo de um jogador que veio de uma unidade Meninos da Vila. Ou seja, teve a junção de dois interesses nesse caso, né? O interesse do jogador em jogar no Santos e o interesse do clube em ter um jogador vindo de uma própria unidade, sem a intervenção de empresários, enfim. Então esse é um dos exemplos. Esse e outros também, né? Hoje, atualmente, no elenco profissional, nós temos o Jobson, que treinou com o Flávio, que estava nos assistindo aí, né? Lá da unidade Tapecerica da Serra, foi jogador do Flávio. O Flávio fez um excelente trabalho para esse jogador chegar ao profissionalismo. Nós temos o Thailson também, que por muitos anos treinou na unidade Meninos da Vila em Santo André, que hoje compõe o time profissional do Santos, né? Então, acho que só isso que nós conversamos agora fica muito claro da grandeza do clube e da oportunidade que uma unidade Meninos da Vila pode dar para os filhos, né, desses pais que levam as crianças na escola, que tem esse interesse, e o próprio jogador também, é claro, né? Legal. É isso mesmo. Nós tivemos também a felicidade de ver o Matheus Oliveira, que lá atrás participou da nossa unidade também, atleta profissional do Santos, hoje emprestado. Então, a gente sabe que são diversos casos que existem, né? Então, é possível sim, pai, através de uma escola, você conseguir chegar ao profissional do Santos. E se não for do Santos, né, acho que todas as escolas desenvolvem um papel de preparação do aluno. Preparação do aluno, lógico, a gente busca o Santos, mas é como você mesmo falou, a porta ela é pequena. Né? Às vezes a gente tem outros clubes que tem uma porta um pouquinho maior, você consegue se preparar e quem sabe pode chegar no Santos também. Né? Então, todas essas avaliações, né, Alan, ela existe todo um processo. Né? E por muitas vezes os pais às vezes não conseguem entender esse processo. Então, a gente tem aquele processo, o primeiro processo, onde, né, um profissional do Santos ele vem até a nossa unidade, né? E eu queria que você falasse um pouquinho desses profissionais, porque eles vivem a base. Então, eles sabem exatamente como está a base. Lógico que a gente precisa ficar citando o nome dos profissionais, né, apontar os profissionais, citar, mas eu acho que eles vivem a base e isso é importante que os pais saibam, né? Quando eles vêm a avaliar os alunos na nossa unidade. Bom, vamos lá. Eu fico à vontade para falar um pouco também do departamento de futebol de base, apesar de não fazer parte do departamento, porque o meu departamento é exclusivo das escolas, mas nós temos um trabalho em conjunto com o departamento de futebol de base, né? E eu posso garantir, Rodrigo, que o Santos ele dá muita prioridade ao talento.
O Santos, diferente de outros clubes, até mesmo grandes clubes aqui de São Paulo, o Santos dá prioridade àquele garoto que tem habilidade, que tem talento, né? Que é ousado, né? Nós temos muitos exemplos aí de jogadores que passaram por nossa base, que hoje são sucesso, jogam na seleção brasileira, que eram jogadores magrinhos, mirradinhos, vamos dizer dessa forma, né? Uns foram chamados de filé de borboleta por treinadores no início da carreira. Mas o que eu quero dizer? Que às vezes um jogador como o Robinho, como o Neymar, ele tendo habilidade, o Santos tem muito interesse. Alguns clubes, né, nós acompanhando o mercado, né, o processo de seleção de alguns clubes, tem clubes que dão prioridade para jogadores fortes, né? Jogadores maturados, jogadores fortes, com bastante força física, com altura. É claro que para o esporte isso é interessante, mas o futebol é um esporte democrático, né? O futebol ele tem que dar oportunidade para aquele talento, né? O futebol brasileiro é o que é hoje devido ao talento do jogador brasileiro, né? Então o Santos dá essa informação muito importante para os pais, né? Às vezes o pai fala assim, mas meu filho, às vezes tem pai que se preocupa em levar para fazer um tratamento com nutrólogo, enfim, né? O Santos, hoje as unidades de meninos da Vila, quando o avaliador vai na unidade, ele vê o talento. Ele vê o talento e ele leva em consideração que às vezes na unidade o menino ele joga numa quadra society, muitas vezes, né? Mas isso não importa. O que importa para o avaliador do clube é o talento, o jogador talento. E assim, os avaliadores do Santos, que trabalham no departamento de futebol de base do clube, eles são profissionais com muita experiência, né? Vou te dar o exemplo do Lima. O Lima, ele foi profissional, né? Foi o primeiro jogador de futebol a ser chamado de Coringa no futebol brasileiro, porque ele se adaptava e ele jogava em várias posições dentro do campo, né? Então, a partir dele que começou esse termo Coringa, e ele simplesmente foi bicampeão do mundo, né? Interclubes, jogou 12 anos com o Pelé, fez parte daquela máquina santista lá que encantou o mundo, né? O maior clube do século passado, enfim. Então ele é um exemplo que a gente pode dar um exemplo claro, que é um avaliador que quando ele vai na unidade, ele tem todo a experiência necessária e o conhecimento necessário para avaliar se um determinado jogador, aluno, ele joga bem ou não, vamos dizer dessa forma, né? E não tem só ele, né? Nós temos lá o Balu, que é prata da casa também, que teve grande sucesso no Cruzeiro de Belo Horizonte, seleção brasileira, lateral. Nós temos o Ecinho, nós temos o Basílio, que foi campeão brasileiro em 2004. E uma coisa muito importante, quando eu falei que eles trabalham no departamento de futebol de base do clube, o que eu quero dizer? Que eles estão no dia a dia do treinamento da base. Então, quando ele vai numa unidade, ele sabe exatamente o que o clube precisa, ele sabe exatamente o nível que é a base do Santos e ele sabe exatamente qual o jogador que se encaixa, né? Muitas vezes o pai ou a família fala, mas o meu filho ele é tão bom jogador, às vezes ele não passa numa avaliação, às vezes por causa disso, às vezes ele é bom jogador na unidade e às vezes ele não está naquele nível de ingressar à categoria de base do clube, né? Agora, veja bem, o que eu estou falando isso agora, e essa realidade ela muda. Já vi muitos alunos que em um determinado período ele precisa de um algo a mais e depois treinando na unidade, professores da unidade, ele acaba atingindo esse nível e depois no ano seguinte ele tem uma possibilidade maior de entrar na categoria de base do clube. Tá? Então é exatamente isso. Então o que acontece? A primeira fase, como que é toda a logística dessas avaliações que o Santos faz nas unidades? Na primeira fase, o departamento de escolas, no qual eu comando hoje no clube, envia solicitando qual a melhor data para essa avaliação. Você, Rodrigo, sempre recebe esses e-mails 2 vezes por ano, né? E Sim. você responde qual é a melhor data, baseada na disponibilidade do seu campo, enfim, né? Do seu contrato de locação com o local que você tem em escola. E a gente pega todos esses dados e envia para o departamento de futebol de base e aí a base agenda essas avaliações. No primeiro momento, o avaliador vai até a unidade, escolhe aqueles alunos, aqueles jogadores que têm essa possibilidade de ingressar na base e depois, numa segunda
na segunda fase, todos os escolhidos do Brasil vão para Santos ficar uma semana treinando para que a base do clube veja esses jogadores. Aqueles que passam dessa segunda fase, elas vão para a terceira fase, que já é um período de adaptação dentro da categoria de base do clube, né? Dentro da sua respectiva categoria. E aí vai ser decidido se o jogador fica ou não. Bom, depois de toda essa explicação, dessas fases, enfim, os pais podem se perguntar e os alunos podem se perguntar: nossa, mas tudo isso então é difícil. É difícil. Tudo na vida da gente é difícil. Todo objetivo que a gente alcança profissionalmente, em termos pessoais também, exige dedicação, exige um pouco de sorte também, às vezes está no lugar certo, na hora certa. Então, é difícil, não é fácil, nós sabemos disso. É por isso que a gente tem que ressaltar sempre, Rodrigo, a importância do trabalho das aulas de futebol para o desenvolvimento do jogador, para o desenvolvimento da criança, né? Então, às vezes, 95% dos seus alunos vão ser jogadores profissionais, mas as escolas elas têm como obrigação também de contribuir também nessa parte educacional, orientando, né, as crianças. Amanhã não vai ter um jogador de futebol, mas vai ser um advogado, vai ser um grande pai de família. Isso é muito importante estar passando para os pais também. Concordo com as palavras, e eu vejo também uma outra situação, a oportunidade que muitos ganham, né, de pisar no CT Meninos da Vila, onde diversos atletas, como você citou, já jogou. Eu acho que essa oportunidade aí são para poucos também. Então, as avaliações continuam, uma vez no primeiro semestre, outra no segundo semestre, e eu tenho certeza que após, né, toda essa situação que nós estamos vivendo, a gente vai conseguir retomar tudo isso aí. E falando de avaliação, eu vejo outras formas também que os alunos são avaliados, né? E talvez até com uma proximidade maior, porque são alguns dias. Eu estou falando da Copa Meninos da Vila, né? Que a Copa Meninos da Vila teve aí a sua edição, né? Acredito e tenho certeza que foi um case de sucesso, né? Pela primeira totalmente reestruturada. Então, acho que você pode detalhar melhor, né, para a gente também, para todos que estão nos vendo, todo esse processo. Desde a apresentação para todos os licenciados, o torneio em si, tivemos também a honra de receber um prêmio também, né, um prêmio de êxito empresarial. E aí eu acho que você pode fechar também falando sobre as avaliações, porque como você disse, tem uma aproximação maior e principalmente dos treinadores da base. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho da Copa também, que eu acho que encaixa nessa situação também. Vamos lá, a Copa Meninos da Vila, ela é um produto oficial do clube, né, do Santos Futebol Clube, e ela foi remodelada agora no ano de 2019, né? Nós começamos todo o processo convidando todos os responsáveis pelas unidades Meninos da Vila a comparecer no NR2, que é o local que foi realizada a Copa. É um resort de estilo americano, indoor. O que eu quero dizer indoor? Todas as atividades são feitas dentro do complexo. Não existe a necessidade de transportar aluno para outros locais para a realização dos jogos, né? E depois disso, cada unidade começou a sua campanha, convidando os seus alunos a participar da Copa. A Copa realmente ela foi um sucesso, ela foi dividida em duas etapas, dividindo as categorias. E assim, toda a estrutura de primeiro mundo, inclusive, desde da questão esportiva, da questão de lazer, de acomodações, alimentação, excepcional, e nós do Santos Futebol Clube ficamos muito contentes com toda a prestação de serviço do NR2 e da Choice Market, que foi a empresa, né, que ainda é a empresa licenciada para organizar essa Copa para o Santos Futebol Clube. Bom, a Copa Meninos da Vila, ela teve algumas avaliações por parte do clube, né? Nós entendemos que é muito, muito legal e muito importante aquelas escolas que ganharam algum título em alguma categoria, né? Nós estamos falando de uma competição, nós estamos falando de futebol, que claro, quem que não quer ganhar, né, Rodrigo?
Mas a gente também, nós fizemos algumas outras avaliações. Por exemplo, a sua unidade, Lago do Socorro, Rodrigo, ela foi premiada através de uma placa entregue através das mãos do presidente do Santos, José Carlos Pérez, porque vocês foram a unidade que escreveram mais número de jogadores. Então, vocês ganharam esse prêmio por ter tido esse êxito empresarial, né, de vender a Copa para os pais. Nós entendemos dessa forma também que os pais da unidade Lago de Socorro e M. Boimirim confiam muito em vocês, né? Porque assim, eles deixam as crianças na sua responsabilidade, assim, né? Então vocês receberam essa placa, além de ser entregue através da mão do presidente, foi divulgada em todas as mídias do Santos Futebol Clube. Essa é uma forma, Rodrigo, de a gente agradecer a parceria e a gente mostrar o quanto é importante vocês, responsáveis pelas unidades Meninos da Vila, para o Santos Futebol Clube. É isso mesmo, Alan, super bacana. Você perguntou também da avaliação, né? Isso. Da avaliação da Copa. Então, a Copa Meninos da Vila, ela também é um instrumento, não é o objetivo principal, tá? O instrumento principal que nós temos hoje para trazer jogadores para o Santos são as avaliações técnicas. Porém, a Copa Meninos da Vila também serve como uma oportunidade. Por quê? Porque o Santos envia avaliadores do Departamento de Futebol de Base para ficar lá no NR2 também, acompanhando todos os jogos. Dessa forma, existe uma possibilidade maior do jogador ir até o Santos. Vou dar um exemplo de um jogador da unidade Taubaté, no ano de 2019. Né? Teve um jogador que teve um desempenho muito bom na Copa, e o que acontece? Nós falamos das fases da avaliação, mas de repente o clube está precisando com urgência de um determinado jogador, numa determinada faixa etária e numa determinada posição, ele pode ir direto já ser inscrito já no Santos, que foi aconteceu com esse menino da unidade Taubaté. Né? Ele já foi direto, ele foi visto na Copa Minas da Vila e ele já foi direto inscrito e começou a disputar o Campeonato Paulista esse ano. Então é mais uma possibilidade de ser avaliado o jogador. Legal. Eu acho que a estrutura... Rodrigo, só uma observação. Ser avaliado não só na questão técnica, mas na questão disciplinar também. Porque eles ficam lá uma semana conosco e a gente avalia... A avaliação é geral, né? A avaliação é geral. Eu iria chegar nesse ponto, mas vamos lá. A NR realmente é um local fantástico. Quem puder, né, acessar para entender um pouquinho sobre as instalações vai conseguir entender o que nós estamos dizendo. Toda a estrutura é algo que, sinceramente, eu nunca havia participado. Eu fiquei assim de boca aberta quando um aluno meu precisou de atendimento, né? Ele teve atendimento com fisioterapeuta, se precisasse fazer um raio-x tinha lá, o médico tinha lá. Enfim, é uma segurança muito grande, né? Para os pais, tudo isso. Alimentação, sem sombra de dúvida, é algo que muitos dos meus alunos nunca vivenciaram, noite da pizza, enfim, foi algo maravilhoso. Tivemos também a festa junina, que tem alunos que até hoje comentam com a gente. Então, foi uma festa muito grande, né? Tivemos, sim, a oportunidade de participar. Os pais adoraram, tanto é que realmente conseguimos levar 85 alunos para a Copa, fomos premiados. O Wagner Cachorrão recebeu da mão do Pérez a placa que está lá na nossa recepção, para os pais que quiserem ver, pode acompanhar também. Então tenho certeza que a próxima Copa, né, que eu sei que está para a gente agendar uma nova data, a gente tem que aguardar todo esse processo, será novamente um grande sucesso. Né? E continuando, Alan, falando de Copa, falando de avaliações, dentro desses 2 anos foi implementado também a seleção da rede Meninos da Vila, né? Algo que eu vejo também com potencial muito grande, um produto muito forte para a rede. Então, queria que você falasse para mim sobre a finalidade da seleção, também que pode ser uma outra porta para você chegar também. Tivemos aí o torneio que aconteceu na Expo, né, na feira da CBF, que pudemos participar. Participamos com o Luan Conceição, com o Alê.
tiveram aí puderam ter uma aproximação com jogadores, né, profissionais que estavam lá, o Yuri, o Thailson. Tivemos também um jogo, né, de seleções entre o Santos Futebol Clube contra o São Paulo. Tivemos a oportunidade do Alê, né, fazer o gol nesse dia, que é um aluno da nossa unidade. E também tem, né, que está se estruturando o treinamento dentro do CT Meninos da Vila. Né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre essas questões da seleção, para ficar claro também para todo mundo. Bom, vamos lá. Só vou fazer uma observação, quando você falou da alimentação do NR, também é produzida toda a comida, as refeições, para aquelas crianças que ela têm algum tipo de intolerância, né, alimentar. Isso é feito também com bastante atenção, para que as crianças que têm alguma intolerância a alguma alimentação seja tratada com um alimento diferente. Né? Isso também é realizado lá no NR2. Bom, sobre a seleção Deixa eu só tocar nesse assunto, bem lembrado, porque eu tinha um aluno que tinha, sim, intolerância à proteína animal. E foi algo absurdo. Ele tinha um buffet somente para ele. Né? Ele era dividido, né? Tinha toda uma preocupação, as próprias nutricionistas conseguiam conduzir ele para que não houvesse nenhum tipo de problema. Então é realmente algo fora do comum e eu espero estar aí na próxima Copa Meninos da Vila com todos vocês. Muitas ações também de recreativas, né? Alguns professores que acabaram indo nadar a -2 à noite, mas também. Sim, também tinha. Teve também o Brutus. O Brutus. O Brutus, né? O Brutus era uma atração recreativa muito, muito legal lá, né? Exatamente. A gente sabe que tem crianças hoje que elas ficam muito em apartamento, enfim, né? E aquele tipo de atividade lá no barro lá foi muito legal, foi muito bacana. Tenho certeza que todos que participaram lembram exatamente tudo o que aconteceu. Às vezes não lembram de um detalhe do jogo, mas dessa parte recreativa com certeza eles lembram. Mas vamos lá. Muito bom. Bom, sobre a seleção da rede, a gente pensou em mais um instrumento, vamos dizer dessa forma, de aproximar aquele jogador da rede com talento para as categorias de base do clube, né? Então, o que nós fizemos? Nós montamos um projeto, passamos esse projeto para a administração do clube, que foi aprovado, para a criação da seleção da Rede Meninos da Vila. Então, o que é a seleção da Rede Meninos da Vila? São os melhores jogadores da rede que compõem times, a seleção propriamente dita, né? Em cada categoria. Aí você pode me perguntar, Rodrigo, mas e aquele jogador que mora em Manaus? A gente sabe da dificuldade, né? O Santos ele é um clube do estado de São Paulo. É óbvio que o jogador lá de Manaus ele não vai ter uma disponibilidade para vir treinar na seleção da rede, né? Mesmo que seja um treinamento a cada 15 dias, né? Que está programado agora inicialmente. Mas isso é uma situação que faz parte, né? De repente, é claro, se de repente aquele aluno que ele quiser mudar para São Paulo ou quiser pegar um voo a cada 15 dias, vai conseguir treinar. Mas a gente sabe dessa dificuldade para aquelas unidades que estão um pouco mais longe, que não é o seu caso, né? É claro. Bom, essa ideia ela começou a ser colocada em prática quando o Santos teve um convite da CBF para um evento que teve em São Paulo. Foi uma feira de futebol promovida pela CBF chamada CBF Expo, Futebol Expo. E lá foi montada uma arena, uma quadra de futebol society, e a CBF convidou os clubes para que chamassem as suas escolas de futebol para jogar essa competição. Uma competição para escolas de futebol, não para as categorias de base do clube. E quando nós recebemos esse convite da CBF, já de forma automática nós confirmamos a participação, mas nós perguntamos, inclusive, para o organizador se teria mesmo que escolher uma unidade para participar, né? Porque todo o nosso trabalho, desde o início dessa nova gestão, é fazer as ações para todas as unidades, né? Não específica para uma ou para outra. E a gente, com a autorização da CBF, a gente criou já a primeira seleção Meninos da Vila, né? Pedimos para que todos os licenciados, todas as escolas indicassem seu melhor jogador num determinado ano. A gente marcou uma avaliação em Santos, num sábado à tarde,
O departamento de futebol de base do clube participou dessa avaliação, né? Com seus avaliadores, treinadores e goleiros. E lá foi montada a primeira seleção Meninos da Vila, que participou dessa competição da CBF. Depois, na sequência, nós tivemos aí o convite da Rede Globo de televisão, né? Através de uma ação que passou no Globo Esporte. Foi seu jogador que fez o gol da vitória? Foi, Alexandre Viana, ele que fez o gol. Muito legal. Eu acho que a família ficou contente de ver ele no Globo Esporte, né? Sem dúvida. E aí a gente também foi para essa linha, né? A gente também convocou todas as unidades, foi realizado o mesmo processo, dessa vez foi o futebol no campo, né, oficial. A gente fez o mesmo processo lá no CT Meninos da Vila em Santos, e a gente montou a seleção novamente para jogar contra as escolas do São Paulo Futebol Clube, né? E foi um evento muito legal, teve a participação do Serginho Chulapa, que foi o técnico da nossa equipe, a participação do Caio Ribeiro, da Rede Globo, que foi o técnico da equipe do São Paulo, e graças a Deus que ganhamos aí com o gol do seu jogador, né, Rodrigo? Exatamente, ainda bem que conseguimos ganhar, foi muito bacana. O Wagner, né, cachorrão, estava lá, pôde acompanhar, depois no final pôde bater um papo com o Caio, Chulapa, enfim, foi uma experiência muito bacana. Para os alunos, para nós. Os pais conhecem o cachorrão como Wagner ou cachorrão? Cachorrão. É que às vezes tem então vamos falar só cachorrão. Você fala Wagner, eu não sei quem é. Não, então tá bom, então só o cachorrão. Pronto, daqui para frente só o cachorrão. Mas foi super bacana. Então, aí concluindo, Rodrigo, você tinha me perguntado sobre os treinamentos, né? Então, o departamento de escola já reservou o horário no CT da base do Santos, né? E está programado os treinamentos a cada 15 dias. Infelizmente, esse problema todo que aconteceu agora teve que paralisar o processo, né? Mas, se Deus quiser, tudo normalizando, nós vamos retomar essa ideia e essa ação. E, assim, é óbvio que se você tem uma seleção da rede, você consegue utilizá-la para algumas ações. Uma delas é a disputa de algum campeonato, claro, né? E a outra é fazer jogos amistosos com a base. Nós temos hoje mais de 60 unidades, Rodrigo. Fica difícil a gente fazer uma ação atendendo as unidades individualmente para fazer amistoso com a base, né? Então, essa foi uma forma da gente estar atendendo a todos, né? E através da seleção da rede. E automaticamente jogando a seleção da rede contra a base do clube, é claro que vai existir uma exposição desses jogadores da seleção da rede Meninos da Vila junto aos técnicos da base do Santos Futebol Clube. Então é mais uma possibilidade, Rodrigo, do jogador que participar dessa seleção da rede ingressar nas categorias de base do Santos Futebol Clube. Né? Imagina, vamos supor, a seleção, a equipe sub-13 do Santos vai realizar um jogo amistoso contra a seleção sub-13 da Rede Meninos da Vila. E o técnico lá da base do Santos precisa de um lateral direito. E, de repente, vem um lateral direito nessa seleção da rede com muito potencial. Então, essa é a ideia, esse é o nosso objetivo, é fazer a captação de jogadores. Quanto mais, melhor. Tenho certeza que ficou claro para todos que nos ouvem as diversas formas que a rede tem para poder avaliar e para poder identificar um possível potencial e chegar até o Santos. E outras oportunidades que a gente tem de aproximar aí os garotos junto aos profissionais são os mascotes, né? Que é super bacana. Há muitos anos atrás era diferente, a gente podia entrar com um número muito grande de alunos. Hoje a federação ela mudou todo esse processo, precisa seguir, né, todo um processo diferente, não é o Santos e sim a própria federação, mas já chegamos a entrar com quase 100 alunos em campo. Você é dessa época, você lembra muito bem, era super bacana. Hoje tem, né, novas situações, o licenciado ele espera lá no camarote, existe também o anúncio, né, da unidade. Então, fala um pouquinho também sobre os mascotes pra gente. Já houve jogo que tinha tanta criança das escolas que fizeram um círculo no campo inteiro. O último jogo do Robinho pelo Santos, né, na primeira passagem dele, aconteceu isso.
Mas, assim, as coisas vão mudando, né? Existe interesse de outras empresas, televisão, o jogo não pode atrasar o início. E Sim. aí foi restrito hoje 40 pela CBF, né? E a Conmebol não se autoriza, não tem. Ah, mas 40, e por que, as escolas podem levar 12, Rodrigo? Porque dentro desses 40, dessas 40 crianças por jogo, o clube ele atende outros departamentos como sócios, patrocinadores, enfim. Então, é dividido, né? As cotas para a escola é de 12 alunos, a cota é de 12 alunos por escola. Né? E mudou, é claro que essa ação do mascote, ela acontece desde que a rede existe, né? Tem algumas mudanças agora, né? A gente faz questão de toda unidade ser anunciada nos alto-falantes da Vila Belmiro e do Pacaembu também, né? E a gente tem um lugar reservado sempre para o responsável da escola, o proprietário da escola, no camarote corporativo nosso, lá do Santos Futebol Clube da Vila Belmiro, né? Por que isso? Porque a gente entende e a gente reconhece a importância de vocês para o Santos Futebol Clube, né? Vocês são os verdadeiros responsáveis pela rede Meninos da Vila. A gente aqui do outro lado, trabalhando no Santos, a gente apenas administra isso, mas sem vocês, a escola não existia, a rede não ia existir. Então, enquanto o professor está com os mascotes no campo, né, o responsável pela unidade, ele está sempre conosco no camarote, aonde a gente pode trocar ideias, apresentar os diretores do clube, fazer fotos para que se divulgue nas mídias sociais da unidade. Isso é muito importante os pais saberem a importância que a escola tem para os Santos. Não é simplesmente colocar o nome na parede da escola, no muro da escola, e aqui é uma escola do Santos. Não. Vocês realmente são representantes do Santos nas suas localidades, vocês são um braço do clube por todo o Brasil e fora do Brasil também. É isso mesmo, Alan. Nós somos um braço, né, do Santos, né? E eu vejo que quem está conosco lá no dia a dia vê o quanto nós estamos afinados aí nas informações, porque é exatamente isso que a gente acaba passando para todos os pais, os alunos, e algo que começou esse ano também, e que é super bacana. Por exemplo, você está na Vila Belmiro, Vila Cheia, e o nome da sua unidade é divulgado. Isso é sensacional, né? Nós sabemos que diversos torcedores descem para poder assistir o jogo, e às vezes pode servir também como divulgação, serve como divulgação, claro, para poder chegar até a nossa unidade. Então, realmente, com esses ajustes que teve, está sensacional. Agora, uma coisa importante também salientar, Rodrigo, por mais ações que o Santos faça, depende da proatividade, depende do desempenho de vocês também. O exemplo da unidade Largo Socorro e Boimirim agora é um exemplo a ser passado aos outros, né? É uma escola muito organizada, então vocês conseguem aproveitar todas as oportunidades que o Santos dá de forma organizada, né? O jogo agora, o ano passado, Santos e Corinthians, que era no Pacaembu, torcida única do Santos, aquele jogo emblemático lá, né, de chuva, sabe, a organização de vocês lá no dia foi, assim, admirável. Então, é muito importante também todos saberem que não adianta o Santos dar oportunidade. A própria participação sua na live aqui de outros franqueados, o Santos abre as oportunidades e vocês agarram com unhas e dentes, sempre objetivando o melhor para os seus alunos. Isso é muito importante. Não, com certeza isso é importante. Esse bate-papo é muito importante, né, Alan? E quando o pai, o aluno, os nossos clientes que estão lá do outro lado conseguem entender exatamente o que nós passamos para eles e ver o quanto nós estamos alinhados. Isso é sensacional. E falando de mascote, nós tivemos a oportunidade também de entrar no CT Rei Pelé para poder acompanhar o treinamento dos profissionais, né? Na época levamos aí 50 alunos, 49 alunos, algo nesse sentido, e é algo que para muitos, né, vai ficar isso marcado, né? Eu lembro, na época, Ricardo Oliveira colocando garotos nas costas, e autógrafo, isso e aquilo, e esse ano, felizmente, está sendo retomado.
Então, fala um pouquinho desse processo também para a gente. Sabemos que depende de diversas situações, mas é algo super bacana para a gente ter esse link aí com os profissionais. Bom, vamos lá. A visita dos alunos no Centro de Treinamento do Santos para acompanhar o treinamento do time profissional é uma oportunidade, vamos dizer assim, maior das crianças ter contato com o jogador. O mascote no jogo é bem legal, aparece na TV, tudo, mas é uma ação rápida, né? É o tempo do time entrar em campo, cantar o hino nacional e acabou a ação. Então, a visita no CT, a criança ela tem a oportunidade de acompanhar o treinamento, os professores têm a oportunidade de acompanhar o treinamento da equipe profissional também, que é bem legal, né? E depois todo aquele contato com os jogadores, como você disse aí, né? Foto, autógrafo, isso é muito bacana. Essa ação, Rodrigo, é uma ação que ela não consta de forma obrigatória, vamos dizer assim, né? Do Santos com as escolas. Mas a gente procura fazer sim, porque entende que é importante, tanto para o Santos como para as escolas também. Mas é uma ação que ela é um pouco sazonal na prática, porque depende muito de quem está chefiando o departamento de futebol profissional. Quando eu falo chefiando, vamos dizer assim, de forma simples, com o atual técnico, né? O atual técnico do clube, ele gosta que tenha visita de crianças lá, gosta, não gosta, ou ele entende que é importante, ou ele acha que é importante, mas em determinados momentos não é possível. Nós tivemos uma comissão técnica ano passado que o ex-treinador não autorizava a visita das crianças do CT. O atual técnico agora, ele permite, e ele tanto permite como ele autorizou a retomada dessas ações, né? A primeira empresa que foi, quando eu digo empresa, o que eu quero dizer? Às vezes uma determinada empresa, ela tem uma unidade, duas unidades, 3 unidades, até 4 unidades, né? Nós temos empresas hoje licenciadas na Rede Meninas da Vila que tem 4 escolas, 4 unidades. No caso de vocês, Rodrigo, é a Lago do Socorro e M. Boimirim, né? Como você Exato. falou no início. Então, a primeira empresa que foi a empresa das unidades Saúde, Jabaquara, Conceição e Cidade Ademar, né? Eles foram a primeira empresa aí, né? Nós autorizamos a entrada de 46 crianças e eles ficaram acompanhando o treino, tiraram foto, tudo, né? Teve um aluno que ganhou uma camisa do Soteldo de treino, depois do treino. Legal. Foi bem bacana. E a sua unidade, Rodrigo, ela está prestes aí, porque ela é muito bem classificada no nosso ranking, né? Hoje o Santos ele tem um ranking das unidades, né? E a sua unidade, se eu não me falha a memória, eu acho que ela é a 4ª do ranking de uma rede com quase 70 unidades, né? E é importante também os pais saberem, quando a gente fala de ranking, o Santos divulgou as 10 primeiras, né? Em todas as mídias sociais do clube. A diferença é muito pouca em pontuação, são praticamente iguais, né, as 10 primeiras. Então, às vezes, a gente pode falar, em quarta, então tem 3 melhores. Não, na prática não é isso, não. É que às vezes um detalhinho ou outro, do nosso critério de análise, acaba ficando um em primeiro, segundo, terceiro, mas são todas unidades, Meninos da Vila, muito boas. É isso mesmo. E aproveitando... todo evento oficial, Alan, precisa do kit, do uniforme oficial, né? E dentro de 15 anos que que nós estamos na rede, eu vi diversas mudanças e eu acho que é uma tendência, é algo que vem dando muito certo agora em relação aos uniformes, né? Então, fala pra gente dessa experiência também em relação aos uniformes e como vem dando super certo. Posso garantir para você que as nossas unidades, mais de 90% dos alunos já estão com kit oficial, alguns que ainda tinham, né, uniforme antigo, mas já estão mudando, os que não têm são os alunos novos que chegaram agora. Então, fala um pouquinho dessa questão para a gente dos kits oficiais. Vamos lá. É claro que o Santos ele zela pela padronização da rede. E a padronização ela é importante para todos. Imagina um pai passando em frente de uma unidade de Meninos da Vila e vendo o escudo do Santos pintado de verde, né? Não vai passar uma credibilidade. O pai vai falar assim, mas será que essa é uma escola do Santos mesmo? Né? Então,
Então, por isso que é importante a padronização, né? E todas as ações é necessário o uso do uniforme oficial do clube, né? Do uniforme oficial da Rede Meninos da Vila. Mesmo porque, Rodrigo, o Santos ele tem contratos com empresas, né? Empresas patrocinadoras, enfim. Então, assim, e aí envolve tudo isso também, tá? Hoje a nossa rede ela tem o patrocínio do uniforme da empresa Magnus, né? É isso que eu quero dizer para você. Então, por isso a exigência que se utilize o uniforme padronizado para toda a rede, tá? Quando você fala de algumas mudanças que teve em relação ao uniforme, você sabe que o mercado ele muda, né? O mercado ele muda de acordo com as necessidades, né? E todas as escolas, a maioria das escolas de futebol hoje, elas adotam um produto licenciado, né? Por que ela adota um produto licenciado? Porque muitas vezes a marca oficial do clube, ela não tem, às vezes, a condição de atender uma rede tão grande, né? Existem contratos no início de cada gestão, enfim, e às vezes não é previsto um crescimento da rede, né? Às vezes a nossa rede ela cresceu muito de 2 anos para cá, e às vezes a demanda de uniforme ela é maior. Então, o que o Santos faz hoje? Ele contrata uma empresa licenciada, onde é desenvolvido um uniforme, um layout pelo departamento de futebol, pelo departamento de marketing do clube, tá? E esse layout ele é seguido à risca. É isso mesmo. Uniforme com uma qualidade muito grande. Tenho alunos que já comprou o uniforme há quase mais de 1 ano e meio atrás, continua usando. Então, recomendo aos que não têm, com certeza vão estar adquirindo. Então, é um produto com uma excelente qualidade, com uma nova identidade do Santos, da marca Meninos da Vila, modernizada. Então, assim, é um produto muito bacana. Tenho certeza que existe essa preocupação do outro lado no que diz respeito à qualidade do produto. E uma outra coisa bacana, Alan, durante esses 2 anos, e que eu pude ter a experiência aí junto com vocês, e com outros licenciados, são as consultorias individuais, são as consultorias em grupo, clínicas que acontecem, que já aconteceu para os goleiros, clínicas que eu digo, né, para os nossos profissionais que trabalham ali na linha de frente com os goleiros poderem fazer, o workshop também, que a gente troca as nossas experiências e aprende muito com tudo isso. Então, seria bacana fazer aí um breve resumo dessas situações também para a gente. Vamos lá. No começo da nossa conversa, nós conversamos como é importante a Rede Meninos da Vila ir bem para o Santos, né? Sim. Como exposição de marca nas localidades, como captação de jogadores para a base, enfim. Então, se o clube ele tem interesse que a rede vai bem, se o clube tem interesse que sua unidade tenha êxito, tenha muitos alunos para trazer para nós avaliar, enfim, então o Santos se sente na obrigação de prestar um serviço de orientação a todas as escolas, né? E dentro desse serviço de orientação, vamos falar um pouco da consultoria. As consultorias elas são feitas para as novas unidades, quando elas são abertas, né? O Santos vai até a região onde está abrindo as unidades e presta essa consultoria. O Santos não vai simplesmente lá ver se o ponto onde vai abrir uma nova unidade é bom ou não. A gente também presta essa consultoria. Normalmente essa consultoria ela demora 2 dias, né? E para aquelas unidades que já existiam, né, Meninos da Vila, a gente convida para estar indo até o Santos Business Center, localizado ao lado do estádio do Pacaembu, que é onde o departamento de marketing do Santos fica, né? E a gente presta esse serviço de consultoria em grupos de 8 unidades por vez. Essa consultoria é importante porque a gente engloba o dia a dia das unidades, passa as orientações para o franqueado, para o licenciado, e também, como é uma consultoria em grupo, existe muita troca de experiência, muito network, muita troca de experiência, e isso também ajuda muito no crescimento das unidades, né? Em relação às clínicas, hoje nós desenvolvemos clínicas em conjunto com o Departamento de Futebol de Base. Nós fizemos uma clínica agora para treinadores de goleiro, né?
Essa clínica foi realizada em Santos, lá no Centro de Treinamento Rei Pelé, e todas as unidades, os professores que participaram e as empresas licenciadas receberam um certificado emitido pelo Santos Futebol Clube, né? Desenvolvido o layout também no nosso departamento de marketing e entregue a todas as escolas para que esse certificado seja fixado no atendimento, na secretaria das unidades, né? Para que o pai consiga ver que o Santos faz todo esse treinamento com os professores, que não é simplesmente, vou dizer de novo, né, a marca do Santos na parede só. É isso mesmo. Alan, eu acredito que nós poderíamos ficar aqui umas 2 horas falando. Sabemos que o tempo é curto, é 1 horinha para a gente poder expor, né, diversos assuntos. Então, eu te peço, né, para fazer as suas considerações finais. E como você falou, esse canal foi aberto recentemente. Então, faça suas considerações finais, manda um alô para a nossa unidade, enfim, para a gente poder encerrar esse bate-papo super bacana que tivemos. Bom, vamos lá. Eu acho que, no primeiro momento, é se cuidar, né? Sim. Se precaver, se guardar, até que passe todo esse pesadelo aí, né? Uma coisa que eu acho que ninguém esperava, né? Verdade. E depois disso, a hora que retomar as atividades, todos esses alunos da Rede Meninos da Vila e todas as crianças do Brasil, onde dessa forma a gente deseja para todos isso, né? Não só para as crianças da rede, é que se empenhem e procure fazer melhor o que gosta, procure fazer melhor o que se propõe a fazer, né? Se o pai escreveu ele na Rede Meninos da Vila, que não perca treino, que chegue no horário, que compareça com o uniforme adequado, que preste atenção nos treinos, que se dedique, né? Essa dica nós estamos dando como exemplo a Escola Meninos da Vila, que é onde nós trabalhamos hoje, mas é uma dica para toda a vida, né? Para que faça com vontade, com dedicação, tudo, que dessa forma, com certeza, vai atingir os objetivos, né? Ou numa faculdade, no dia de amanhã, ou num estágio de uma empresa, quando for maiorzinho, esses jogadores, esses alunos, né? Sempre fazendo dessa forma, que sempre vai conseguir os seus objetivos, sim. E o que nós estamos passando agora, como disse, é uma fase ruim, que a vida da gente é feita dessa forma, né, Rodrigo? Existem fases boas, fases ruins, o importante é sempre estar pronto para superar tudo. Então, eu acho que é essa a mensagem, e um parabéns para o trabalho que você, o Cachorrão e toda a sua equipe fazem aí, na Unidade Largo Socorro, em Boimirim, e realmente é uma das melhores unidades que o Santos tem hoje. Um trabalho de excelência que é feito aí, o Santos está muito contente com vocês, esperamos ter essa parceria por muitos e muitos anos ainda. Eu também te agradeço, reconheço todo o seu esforço que vem fazendo junto ao departamento para a gente conseguir todos os resultados esperados. Te agradeço pela parceria de sempre, pela prontidão de sempre em estar aí para poder ajudar não só as nossas unidades, mas como toda a rede, tá bom? Então, meu muito obrigado em nome de todos da nossa unidade, dos alunos, dos pais, e também quero aproveitar o momento para agradecer a todos os nossos alunos que de longe vem acompanhando o nosso trabalho através do nosso canal do YouTube, né? Meninos da Vila contra o Vírus. Já temos aí quase 400 vídeos de alunos se mexendo dentro de casa. Então, de alguma forma, nós também queremos presenteá-los. Estamos buscando uma maneira aí de encontrar formas de poder ter essa aproximação aí maior com todos esses alunos. E hoje, em isolamento, a única maneira que nós temos é justamente essa, fazendo aula ao vivo, que o Cachorrão já fez uma aula ao vivo pelo Facebook e foi sensacional. Sexta-feira tem novamente. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado, e eu espero aí, depois disso tudo passado, que nós tenhamos esse novo bate-papo, né? Talvez com tudo muito mais tranquilo, para a gente estar falando de coisas boas aí do nosso Santos, tá bom? O meu muito obrigado, Alan, e até uma próxima vez aí com a gente. Muito obrigado, um abraço a todos. Valeu!